Fala galera, beleza? Bom, como vocês têm visto, os campeonatos de futebol estão voltando. O principal deles já retornou, que é a Bundesliga, mas diversos campeonatos mais alternativos ao redor do planeta ou não pararam, ou começaram agora, ou vão começar as suas atividades. Alguns, como no caso da Armênia, vão retomar as atividades. Por isso, o convidado dessa semana é o Brian, lateral esquerdo do Alashkert, do futebol armênio. Tudo bem, Brian? Como é que você tá? Tudo jóia, Gustavo. Tudo bem aqui, graças a Deus. Muito obrigado pelo convite. Vamos bater esse papo aí. Bora lá. Vamos entender então primeiro como está a situação sua, do Alashkert e do futebol na Armênia. Porque você chegou no clube em fevereiro, já viajou para a Turquia para fazer uma intertemporada, o campeonato foi paralisado na sequência. Deu tempo de estrear? Um jogo só, pelo menos, né? Deu para fazer alguns amistosos lá na Turquia. Fizemos 4 amistosos lá. Deu para estrear, fazer gol, conhecer os companheiros aqui. E no campeonato mesmo aqui eu cheguei a pegar um jogo só. Assim tivemos um jogo e logo em seguida deu a parada, entramos em quarentena. Bom, tudo isso por conta da pandemia de coronavírus, e o campeonato armênio vai recomeçar neste final de semana. Como está a rotina de treinos? Como estão os protocolos em relação a isolamento social, higienização? Como é o seu dia a dia agora na volta do futebol na Armênia? Olha, a gente estava treinando, o último treinamento nosso antes da quarentena foi dia 14 de março. Aí a gente parou, voltamos agora dia 27 de abril. Foi, 27 de abril nós voltamos e fizemos os testes, né, todos os jogadores, comissão técnica, diretoria do Corona, todo mundo deu negativo. E a partir dos treinos, a gente dividiu 2 grupos, pequenos atletas, e estava treinando separado, cada um no horário. Todo dia tinha que medir a temperatura, higienizar as mãos e tudo. E foi assim por uma semana. Aí depois voltou o grupo completo. Mas em questão dessas coisas assim, tá tranquilo, cara. Banco de reservas normal, tudo normal assim. Porque o país também já tá meio, já mais que voltou. O comércio, tudo mais assim, tudo reabriu já de volta. Não tá mais aquele caos do início. Todo mundo, a cidade deserta, a cidade, você não via ninguém, todo mundo de máscara, as pessoas usam muito máscara ainda, mas o comércio, assim, o centro mesmo, semana passada fomos lá no centro, já está fervendo de novo, porque agora o sol chegou forte, aí as pessoas começam a sair de casa. Você percebe então que, por exemplo, né, na Bundesliga há uma preocupação muito grande com os protocolos de segurança sanitária, né? Você percebe então que na Armênia está um pouco mais relaxado, um pouco mais tranquilo? Não, com certeza. Aqui, claro, que a gente chega dentro do vestiário, tem os cuidados, né? Tem o álcool em gel, todo mundo assim, cada um vai com a sua máscara, mas em questão do protocolo, essas coisas. Aliás, a gente entra em campo, os 2 times perfilados, geralmente cumprimentado. Agora não está cumprimentando. Tá. Só bate palma lá e cada um do seu canto e vai iniciar a partida. Campeonato armênio que volta então nesse final de semana. Foram disputadas já 17 rodadas. O Ararat Armênia é o líder do campeonato com 33 pontos. O seu time, o Alashkert, é o segundo com 31. São 10 times na primeira divisão. Como você falou, né? É pouco tempo de clube ainda, um jogo só de campeonato, além dos amistosos. Deu para perceber um pouquinho já sobre a qualidade do futebol da Armênia, o nível do futebol por aí? Você que tem uma carreira em clubes grandes, em clubes importantes do futebol brasileiro? Deu sim. Essa semana mesmo a gente teve 3 amistosos semana passada. Um na segunda-feira, um na quinta-feira contra o próprio Ararat, que é como se fosse o clássico aqui, os 2 times mais fortes. E o nosso presidente não aceita perder pro deles, o deles também não aceita perder da gente, então é o melhor jogo que tem. Ele tem uma qualidade maior. E ontem tivemos o último amistoso também preparatório. O amistoso de segunda-feira ganhamos de 8-1 do Ararat, que é o melhor jogo. Ficou 2-2, tomou um gol no final de bobeira, e ontem ficou 5-0. Então é muito dispareado. Mas os times do campeonato mesmo, claro que uns têm uma qualidade a mais, como o nosso time, o time do Ararat, com os outros que brigam aqui sempre pelo título, mas a qualidade é muito inferior, que eu posso dizer, do Brasil. Assim. É muito difícil. Eu tenho um pensamento assim, de algum time for disputar uma série, não digo nem B, uma C no Brasil, passaria dificuldade demais. É muito, muito dispareado mesmo.
E olha que é um campeonato com muitos estrangeiros, né? Você faz parte dessa leva enorme de estrangeiros do seu time mesmo. O Alashkert acho que tem mais estrangeiros do que armênios na equipe, né? Sim, a equipe titular de ontem mesmo, o goleiro é estrangeiro, o lateral direito brasileiro, o zagueiro estrangeiro, o esquerdo. Mais da metade do time, É, tudo estrangeiro. Temos 4 brasileiros aqui, que é o que faz o time render. A gente é o que né? faz tudo em campo. E como que surgiu a proposta para você jogar na Armênia, né? Porque eu fico imaginando, bom, você está lá, você já com uma carreira jogando em clubes, como eu disse, importantes aqui no futebol brasileiro, chega uma proposta da Armênia. Qual que foi a sua primeira reação? Gustavo, na verdade, essa janela agora de inverno estava quase certo de ir para Portugal. Um bom clube de Portugal, só que acabou que do dia 1º ao dia 30 e último dia da janela, estava naquela que o time não poderia contratar, estava tentando fazer um acordo na FIFA, pagar alguma coisa, não sei, e acabou que não deu. Aí não deu para fechar lá em Portugal. Aí apareceu muito estadual, tinha aparecido Paulista antes e tudo, só que eu queria vir um pouco mais para a Europa, para dar uma saída do Brasil. Aí acabou que dispensei alguns campeonatos paulistas, estaduais, assim. Aí apareceu o da Armênia também, eu coloquei na ponta do lápis, conversei com minha esposa, minha família. A gente já está no pensamento de vir para a Europa um pouco assim. Eu falei, quer saber? Vou lá, vou passar 6 meses lá para ver. Já para Aham, adaptar, pegar um frio também agora no início. E só que a gente não sabia, né? A gente não esperava que amanhã seria claro. dessa forma, esse corona É. assim. Mas já era um pensamento de sair um pouco mesmo do Brasil para viver fora. E o pensamento era poder disputar já uma hora dessa, quase chegando em julho, já está no final do campeonato, já quase disputando os playoffs ou da Champions, se a gente for campeão, ou da Liga Europa, dependendo da classificação aqui, para agora, na janela de verão, poder ir para Portugal mesmo, ou algum clube maior, claro, de expressão daqui da Europa. Mas aí o Seu, Corona veio para... bagunçou tudo, né? E o seu contrato, então, na Armênia é até a metade do ano. Não, eu tenho até 2 de dezembro, só que eu tenho uma Ah, cláusula que eu posso sair agora no meio do ano livre. entendi. E você falou sobre a sua esposa, né? Você foi com toda a família? Não, não, vim sozinho. Porque era esse pouco, tempo curto, né? Aham. Aí as crianças também na escola, eu não queria tirar nem nada, como não for a língua que não sabe ler, não sabe falar, não sabe nada. Aí é muito difícil e tal. Eu falei, não, como é pouco tempo, meio do ano eu já estou de volta aqui para a gente partir de vez a família toda. E a vida em Erevan, capital da Armênia, como é? Você disse, né, que semana passada foi no mercado, conseguiu, claro que durante essa pandemia você teve que ficar em quarentena, mas antes, nesses últimos dias, né, tem conhecido um pouco mais da capital? Sim, quando eu cheguei aqui ainda, a cidade era toda cinza, muita neve. Estava nevando muito, indo frio, mas frio, frio de verdade. Agora não, agora já começou o sol a sair, tá chegando o calor mesmo de verdade. E diz que aqui o sol, quando bate, é 42, Aham. 43, e aqui não venta. Então a garganta fica sequinha. Mas agora a cidade, assim, o centro mesmo, como eu moro com um brasileiro aqui, a gente vive junto os 4 praticamente, os outros são vizinhos aqui, a gente passa a maior parte do tempo junto. Aí dá para distrair, dá para divertir Tá. muito, a gente vai lá pro centro, vai for lá, conhece, vai em alguns restaurantes, café. Aí vê muita gente diferente também, muitos lugares bonitos que dá para conhecer. A cidade é bacana. No Tá. início a gente assusta um pouco, por causa É, do claro. frio, a cidade é muito. E logo em seguida veio o corona, não podia sair nem nada, mas agora está dando para conhecer, está dando para saber um pouco mais. E em relação à estrutura do seu clube, né? O Alashkert é um clube relativamente novo, fundado em 90, foi tricampeão nacional 16, 17 e 18, né? Na Armênia também segue um calendário europeu, né? Então temporadas 15, Sim. 16, 17, 16, 17, 17, 18. Como é a estrutura do seu clube? Gustavo, Lá cara, vem. meu Deus do céu, não sei nem se eu posso falar. A real, muito É abaixo, muito, precária. muito É, né? demais. Muito, muito porque o presidente é aquele cara que, ó, minha preocupação é pagar, você tem que ir lá e jogar. Tá. Ou seja, não preocupa com, tipo, outras coisas básicas, mas que fazem uma grande diferença. Então, ontem mesmo, se você ter ideia, foi começar o amistoso, muito quente, estava 29 graus. A gente pediu para ele molhar o campo, para a bola rolar mais, que nosso Claro. time tem qualidade e tudo mais assim. Ele falou que não ia molhar, porque senão, se molhar o campo, estraga a grama. Meu Deus. Aí, assim que acabou o amistoso, o que aconteceu? Ele ligou a irrigação.
Ou seja, então é uns pensamentos, não é um voltado mesmo para o futebol, sabe? Sim. Não é um cara que liga a televisão e olha os campeonatos maiores, os times maiores sabem que a bola rola mais, que o time tem mais qualidade. Então, são situações assim que a gente tem que deixar, porque senão você ficar esquentando demais com isso, você não vive. Você acaba esquecendo que você vem aqui para jogar bola e tal, e aí tem que relevar. E no dia a dia, a comunicação? O técnico é armênio, né? Como é a comunicação com a comissão técnica, no seu dia a dia também? Cara, tipo, dá para entender muitas coisas, porque a linguagem do futebol praticamente é quase todo, a gente vai aprendendo aos poucos, são pequenas palavras, né? Ataque, defesa, balança, chuta, passe, essas coisas assim, aí dá para entender algumas palavras. No mais, ele traduz. O nosso preparador físico traduz para a gente em inglês. Tá. Aí fica mais fácil de conversar, de entender, mas com nós também brasileiro, o que a gente fala também, ele acaba que está mais feliz em aprender o português. Ah, imagino, meu. Bom, então nos próximos dias o campeonato volta. Qual que é a expectativa sobre esse retorno? E você tem alguma preocupação, há algum temor entre os jogadores sobre esse retorno agora? Não, cara, a gente tá todo mundo, como o jogo, tivemos o último amistoso ontem, segunda-feira, o jogo é só domingo, a gente já queria que o jogo fosse na quinta, sexta-feira logo, para já voltar logo, o outro na sequência e para acabar rápido. Voltar a jogar logo, tirar essa ansiedade logo. Claro que amistoso é bom, é o mais próximo, né, do que a gente vai enfrentar no campeonato, assim, mas acho que está todo mundo muito ansioso. Eu mesmo já tinha vindo com o pensamento aqui de ser campeão, poder jogar uns playoffs de Champions. Então, para nós, assim, a expectativa está muito boa. E claro também que a cada jogo que ganha, tem um bônus, que é o que valoriza mais ainda. Então, normalmente, né, nesses campeonatos mais alternativos, e eu falo bastante sobre esses campeonatos alternativos, os proprietários dos clubes mais fortes são pessoas mais abastadas financeiramente, né? Tem um pouquinho mais de dinheiro que a média nacional. E normalmente os bichos, os prêmios são bons. É assim que funciona aí, então, né? Aqui também. Tem o salário, que é bom também, em dólar. Aí a conversão hoje em dia está maravilhosa. E os bônus também têm sido bons. E contra o Ararat, que é esse que a gente disputou amistoso e tudo, o campeonato, o bônus é dobrado. E o deles, que contra nós, o deles já é o dobro do nosso normal. E contra nós, eles dobram mais ainda também. Ou Aí seja, por isso quando o bicho é dobrado, corre dobrado também? com certeza. E é claro, é o time que está ali brigando com a gente para ser campeão, o pensamento de todo mundo aqui é ser campeão. E aí a valorização, claro, para a vida, para o currículo, mas também financeiramente, né? Pra gente fechar, Brian, em relação ao torcedor, como é que é o torcedor no dia a dia? É dos jogos, a relação com os jogadores, imprensa também, como que funciona isso? Tá, não tem torcedor nenhum. Se tiver, se der 100 pessoas no estádio é muito. É mais algumas pessoas mesmo que não devem ter nada para fazer em casa, vou ali assistir um futebol. A transmissão, os jogos passam, mas é no YouTube, não é aquele tanto de câmera igual no Brasil, não tem entrevistas. Tem entrevista geralmente dos treinadores. Mas é bom, ainda dá para fazer um DVDzinho. Bom, tem a filmagem que dá para ver os lances depois. Só não é aquela transmissão, que tem várias câmeras, replay, tem zoom, tem não sei o quê. Minha esposa mesmo assiste alguns jogos aqui e fala, amor, não consigo te achar de jeito nenhum. Mas é assim, como eu falei, a gente tem que relevar. São situações da vida que servem de lição para a gente, para poder, quando eu ligo na frente, a gente dá valor demais a saber que a gente superou essa parte embaixo para quando voltar para cima, voltar bem. Sem dúvida alguma. Brian, papo muito legal, brigadão, tá? E boa sorte agora na sequência da temporada do futebol na Armênia. Eu que agradeço, Gustavo. Muito obrigado pela oportunidade. É sempre bom estar batendo um papo assim, com pessoas inteligentes, pessoas que abertas para o futebol. A gente poder contar um pouquinho das histórias que a gente fica vidrado no Brasil aí, mas no Brasil a gente já fala que já tem um livro enorme para escrever do futebol. E quando a gente conhece esses lugares assim, cada dia tem uma história nova. Então vai, para fechar mesmo, conta uma boa história daí da Armênia. Uma boa? Pô, eu já contei a da água de ontem ali, que é a mais recente. Cara, ontem tinha um atacante que jogava aqui antes, os meninos falaram isso aqui ontem. Tinha um atacante que jogava aqui ano passado, que ontem no jogo ele era o fotógrafo. Que fase, hein?
Cada um. E fora, tipo, as outras coisas, os outros times, 1 milhão de cada cor, Meu Deus. um short de cada cor, aí é muita várzea, velho. Meu Deus do céu. Mas tá bom. Te desejo boa sorte, então, Brian. Muito obrigado, Gustavo. Grande abraço, Valeu. viu? Deus. Abração. Valeu.